você? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Muito bem, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. E se é a sua primeira vez, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar os vídeos sobre tudo aí que acontece no seu dia a dia em treinamento e desenvolvimento, tá bom? E outras cositas mais também. Às vezes tem uns vídeos aqui que eu falo, isso aqui tem nada a ver com treinamento, mas vale a pena falar. Então, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, vem comigo. Hoje eu quero falar com você sobre ROI. Foi uma promessa que eu fiz alguns vídeos atrás, de que eu voltaria para conversar com você sobre ROI. E chegou esse dia. Chegou. E conta aqui nos comentários se você é a pessoa que fala, uau, quero saber tudo sobre ROI. E você vai ver, eu tentei até achar um nome mais criativo para esse vídeo, mas eu não achei nada mais criativo, você vai ver. Se você tiver alguma sugestão, inclusive, deixa para mim aqui nos comentários, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Então, eu quero te falar. ROI é fácil, mas é difícil. Te falei, não te prometi nada criativo pro nome desse vídeo, né? Mas é isso mesmo, né? Calcular o ROI é relativamente simples. Só que é difícil por quê? Porque que tão poucas empresas, se não estou enganada, o último relatório do panorama do treinamento no Brasil traz o número de 2% das empresas respondentes, né, da pesquisa, avaliam suas ações de treinamento nesse nível aqui, o nível de ROI. Então, é um número muito baixo. Embora seja, segundo alguns autores, seja de fato a expectativa de que entre 2% e 5% das ações de treinamento sejam avaliadas, né, em relação ao ROI, esse quinto nível, digamos assim. Mas é um número baixo se a gente pensar o seguinte, que apenas 2% de todo o orçamento empregado em treinamento, a gente consegue dizer se houve de fato um retorno do valor investido ali, né? Então, olhando por esse prisma, me parece um indicador, um índice muito baixo. Você concorda comigo? Fala aqui pra mim. Sim ou não, né? Então, seguinte, mas tudo bem. Tirando isso, é fácil de calcular. E aí, concorda ou não? Agora, por que eu digo que ele é fácil, mas ao mesmo tempo ele é difícil? Porque existe uma fórmula. Se tem uma fórmula, é fácil, é só você aplicar os valores na fórmula e tá tudo certo. Só que a parte difícil é justamente você conseguir esses números e acompanhar esses números, né? E aí por isso que eu começo aqui, né, no material, aqui, dizendo para você que tão importante quanto definir os objetivos de aprendizagem de um curso, de um treinamento, é definir quais são os resultados esperados. E muitas vezes essa conversa não acontece na hora do levantamento de necessidade ou na hora que essa demanda chega para você. É ou não é? Eu sei que é, porque eu já tive sentado na sua cadeira aí. Então, muitas vezes a demanda chega rasgando, né? Falando, esse treinamento precisa acontecer assim, assim, e ponto. Então, vamos lá, vamos desenvolver. Mas precisa acontecer uma conversa um pouco mais profunda sobre isso, né? Porque não é só ir lá entregar um curso. Esse não é não deveria ser o nosso trabalho como profissional de treinamento, entregar cursos. Nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho envolve apoiar a organização no alcance dos seus objetivos estratégicos por meio de ações de treinamento. O treinamento ele é um meio, ele não é um fim, entende? É diferente de, por exemplo, quando você está tratando ali de questões de educação num nível acadêmico. Ali a educação é o fim, né? Ou talvez seja também um meio, enfim, não vou entrar nessa questão do acadêmico aqui agora. Mas, em termos de produto, né, é o produto fim, é a entrega final, né, isso que tem que ser entregue.
um curso, né? Uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Mas no nosso caso aqui em treinamento corporativo, o treinamento ele é uma atividade meio. Para quê? Ela não pode se encerrar em si. O nosso trabalho não é simplesmente entregar um curso. Nosso trabalho está em conectar essa demanda de treinamento com os objetivos estratégicos da organização e apoiar por meio dessa jornada, né, do ponto A ao ponto B, o que liga? Uma ação de treinamento vai apoiar essa jornada, né, esse caminhar entre o ponto A e o ponto B, entende? Então, quando a gente tem esse olhar, a gente entende que sim, a gente precisa conversar sobre resultados no início desse projeto de treinamento. O que acontece é que muitas vezes a gente cai nessa armadilha de romantizar o treinamento e desenvolvimento, né? Então a gente fala muito sobre, eu sou apaixonada por educação, sou apaixonada por desenvolver pessoas, etc. E aí a gente senta para conversar com um demandante que vem, né, da área de negócio, de financeiro, do jurídico, do comercial, enfim, e a gente quer falar pedagogês. E a gente quer falar sobre brilho nos olhos, sobre experiências, sobre, vai ser incrível, nossa, maravilhoso. E aí as pessoas olham pra gente e falam, lá vem a galera do RH, a galera do treinamento, aquela galera que gosta de abraçar a árvore. E não é isso, né? Então a gente precisa parar de romantizar o processo de ensino e aprendizagem e tratar como ele de fato é, um meio para se alcançar um resultado. Então a gente precisa conversar sobre resultados, sobre indicadores, tá? Para facilitar essa conversa, nesse momento aí que você vai ter com o teu cliente, a gente tem aqui pelo menos 4 grupos de indicadores, tá? E você pode começar por eles. Então, quando você estiver conversando, então é um treinamento sobre compliance. Puxa, quais são os indicadores atrelados a esse treinamento? Então, por exemplo, um primeiro grande grupo, e em geral, pelo menos um desses grupos de indicadores vai estar presente nessa demanda de treinamento. Às vezes mais de um grupo, tá? Então, por exemplo, aumento de receita. Então a gente precisa saber onde eu vou encontrar, como eu vou saber se houve aumento de receita? Pelo volume de vendas, se houve o lançamento de um novo produto, esse treinamento está conectado com isso? Com esse lançamento de um novo produto, um novo serviço da empresa? Quais são os indicadores que vão ser gerados a partir daí? Né? Então, volume de vendas, número de clientes atendidos, enfim. Né? Então, você vai buscar dentro desse grupo de indicadores quais são as métricas mais relevantes para você, tá? Em termos de resultado, o que você quer alcançar com esse curso. Outro grupo, redução de despesas. Então, de repente, é um treinamento sobre, ali até a própria integração, o onboarding da sua empresa. Como é que está o turnover, a entrada e saída de funcionários? Ela acontece dentro do período de 3 meses? Então, provavelmente alguma coisa está faltando no onboarding, que não foi dito, ou foi dita de forma errada, ou passou uma mensagem errada. O que a gente precisa olhar? Né? Porque a gente quer reter esses talentos que acabaram de chegar na organização. É muito caro recontratar pessoas, né? Hoje a gente está falando, de repente, de redução de reclamações de clientes. Né? É muito caro você conquistar um novo cliente, é muito mais barato você vender para os mesmos clientes, certo? Então, por isso estou falando aqui de redução de despesas, tá? Então, são alguns exemplos. Outro grupo, otimização de recursos. Então, melhoria de qualidade de produção, aumento de produtividade. Então, aqui, quando falo de otimização de recursos, podem ser recursos tecnológicos, recursos humanos, tá? Então, tudo que a empresa tem ali à sua disposição, né, para fazer a entregar aquilo que ela oferta, então entra aqui na otimização de recursos. Então, como que o teu curso se conecta com a otimização de recursos? Quais são as métricas, os indicadores atrelados a isso? E por fim, esse quarto grupo aqui, que tem relação aqui com a imagem da organização perante a sociedade, né? Então, alguns
temas que podem estar mais conectados com responsabilidade social e tudo mais, tá? Um grande erro que eu vejo aqui, por exemplo, é conectar os treinamentos de ESG, ou de diversidade e inclusão também, dentro daqui de imagem da organização. Eu tenho visto muito isso. E, na verdade, tem muito mais a ver, e precisa haver uma transparência aí, talvez tenha muito mais a ver com aumento de receita, otimização de recursos humanos, nesse caso, entende? Tá? Não só com relação à imagem da organização, somos uma empresa diversa. E, às vezes, é só também no discurso, né? Então, precisa entender o que vai mostrar pra gente que a gente é uma empresa diversa. Esse é o número de pessoas pretas na liderança. Ok, então vamos acompanhar esses números, tá bom? Se esse for o caso. Tá certo? Então, essa conversa precisa existir logo no início do treinamento. Se essa conversa não existe, não tem como você avançar na avaliação de resultados, muito menos de chegar no ROI. Tá certo? Muito bem. Então, antes da gente seguir, vamos relembrar aqui, né? Eu tenho aqui um passo a passo para te entregar, mas antes disso, eu quero relembrar com você, tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas eu quero relembrar, tá? Os níveis, deixa eu pegar uma caneta aqui, para pegar aqui os níveis de avaliação de reação, tá bom? Então, o que a gente tem? Vou partir aqui de baixo. A gente tem, deixa eu aqui a caneta preta, o nível 1. O que é o nível 1 de avaliação de resultados? A gente está avaliando aqui reação, tá? Ou satisfação, né? Satisfação. Depois a gente tem o nível 2. O que é o nível 2? Nível 2 é o de aprendizagem. Ou, talvez você chame aí, avaliação de conhecimento, tá? Depois a gente tem o nível 3. O que é o nível 3? Nível 3 é o de avaliação de mudança de comportamento, de comportamentos críticos, tá? Comportamento crítico. O nível 4 é o nível de avaliação de resultados, tá? Esses níveis aqui, esses 4 níveis, deixa eu ver se vai pegar aqui, pegou? Deixa eu mudar de cor aqui. Esses 4 níveis aqui, ó, eles são o modelo do Kirkpatrick, tá? Kirkpatrick. Que a gente já tem vídeo aqui no canal sobre cada um desses níveis, você pode conferir, tá bom? Quando a gente fala de ROI, ele seria o equivalente a um nível 5, tá? Ele entra aqui. Inclusive, o próprio Jack Phillips, né? Esse aqui é do Jack Phillips. O próprio Jack Phillips, quando ele vai apresentar a metodologia do ROI, ele inicia passando por todos os níveis aí do Kirkpatrick, tá? Tá certo? Então, nesse vídeo aqui, eu tô focando aqui neste nível, tá? Nível de ROI. O que é o ROI? Para quem não sabe, é o retorno sobre o investimento, tá bom? Certo? Eu já vi o Jack Phillips falando em um curso sobre outras variáveis para ESI, né? Então, de não ser apenas um retorno sobre o investimento, né? Sobre o dinheiro em si, mas também ser um retorno sobre o impacto, enfim, o que ficou muito gravado na minha mente foi o I de impacto, né? Mas pode ser retorno sobre a inteligência, enfim, ele usa vários outros Is aqui, tá? Mas o ROI mesmo, que quer dizer esse I é de investimento. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, antes da gente passar para os exemplos, quero falar sobre o passo a passo, tá? Então, qual é o passo a passo aqui? Primeira coisa que você precisa fazer
é discutir os objetivos de desempenho. Então lembra, para de falar só sobre o objetivo de aprendizagem, que esse inclusive, nem sei se deve ser um tema que precisa ser tratado com o cliente, porque o cliente, ele não tem muitas vezes conhecimento suficiente, aí fica parecendo uma conversa, assim, uma outra linguagem, né? Quando eu falo do pedagogês, sabe? Ele não está muito preocupado com o que o aluno vai aprender, ele está preocupado com o resultado que ele vai ter. Por isso que ele está procurando a área de treinamento. Porque ele tem uma dor que está conectada com esses indicadores e ele precisa impactar, né, esses indicadores. Ele precisa mexer nesses indicadores, certo? Muitas vezes eles têm, inclusive, as metas atreladas, as bonificações atreladas a essas metas que estão atreladas a esses indicadores, né? Então, a gente precisa ter essa discussão, discutir os objetivos de desempenho, certo? Não só os objetivos de aprendizagem. Então, perguntas que você pode fazer aqui. Quais são os indicadores atrelados a esse curso? Onde esses números são encontrados? Ah, é o volume de vendas. Ok, onde a gente checa esse dado, esse volume de vendas? Né? Quem que é o responsável por acompanhar esses indicadores? Acompanhar e informar, porque às vezes você, área de treinamento, não tem acesso a esse número. Então você precisa ter alguém listado ali no projeto, né, com uma aliança estratégica desse projeto, que vai te fornecer esse número, para que você possa acompanhar e, enfim, né, avaliar se houve impacto ou não, tá? Certo? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você identificar quais são os custos desse treinamento. Tá bom? Então, olha só, eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, você vai desenvolver esse curso. Qual é o valor que vai ser pago, ou que, né, enfim, a folha de pagamento, se for o caso, do instrutor, né, qual é o salário desse instrutor e por quanto tempo ele está disponível para esse projeto. Então, você tem ali o custo desse instrutor. Né? Um grande erro que acontece é achar que não, o instrutor já é do nosso quadro de funcionários. O designer instrucional já tem aqui no nosso time. O analista de treinamento temos também. Então é custo zero. Não é a custo zero. Sai dessa de dizer que um treinamento é desenvolvido a custo zero. Primeiro, a gente tende a não valorizar aquilo que é de graça. Concordam? Concordam comigo ou não? Pois é, o teu cliente também tem essa tendência, tá? Então, quando você fala, não, fica tranquilo, não vai custar nada. Vai, claro que vai. Vai custar energia. Muitas vezes tem aí um capital negativo, digamos assim, né? Porque às vezes o projeto gera tanto estresse, tanta discussão, né, envolve tanto esforço e tal, que ele tem um custo muito alto, sim. Não é só dinheiro, tá bom? Então, preciso de um instrutor dedicado aqui a esse treinamento. Ele vai ter horas que ele precisa validar o curso, talvez ele que vai desenvolver, né, geralmente os treinamentos presenciais que desenvolve o próprio instrutor. Então, tem o tempo, as horas dele de desenvolvimento, isso não é de graça, ele está sendo pago, não está? Então, se ele vai levar os 30 dias de trabalho, um mês de trabalho, né, os 22 dias úteis, para desenvolver esse treinamento, vai trabalhar em cima desse treinamento, desse conteúdo, então você tem como custo, já um custo ali do instrutor, que é esse valor de salário. É um custo desse treinamento, tá? Pode ser que você precise contratar conteudista, de repente é um conhecimento que não está presente dentro da organização, precisa vir de fora, então você vai contratar o conteudista. Aí fica óbvio, né, que é um custo, que você está, né, existe uma nota fiscal rolando aí. Bom, mas quando é um funcionário da organização, precisa ser tratado da mesma forma. É também um custo para que esse treinamento seja produzido, tá bom? Daí pode ter ambiente físico, no caso dos treinamentos presenciais, né, valor de locação de sala, enfim. Né, se for o virtual, existe um custo de plataforma, certo? Aí, enfim, também no presencial, custos de hospedagem, alimentação, transporte, né? Material de apoio, se for no treinamento presencial, né? Ali as apostilas, canetas, brindes, enfim, tudo que envolve ali.
todos os materiais desse treinamento. No online também, né, você tem a produção do curso, você tem a produção dos materiais digitais, tá? Logística de distribuição desses materiais. Às vezes, mesmo no treinamento online, a gente desenvolve materiais de apoio físicos que precisam ser entregues para os alunos. Então, existe ali toda uma logística de distribuição, às vezes enviar por correio, né, enfim. Coffee break, hora extra. Às vezes, esses funcionários fazem o treinamento fora do seu período de trabalho. Então, é um custo para esse treinamento, né? As horas extras desses funcionários. E também o afastamento do posto de trabalho. Então, se eu estou tirando o funcionário 3 dias do posto de trabalho dele, para ele fazer treinamento, ele está sendo pago esses 3 dias e ele não está produzindo esses 3 dias. Certo? Então, é um custo. A empresa está pagando para ele aprender. Entende? Então, é um custo aí que precisa ser levantado. O que você vai fazer? Você vai pegar o salário, dividir pelas horas trabalhadas no mês, geralmente é 220, né, se não estou enganada, e multiplicar pela duração do treinamento, se forem horas. Se forem dias, você divide o salário pelo número de dias trabalhados no mês, geralmente a conta de 22 dias úteis, e multiplica pelo número de dias em que ele passou em treinamento, tá? Então, esse é o custo, ou pelo menos alguns dos custos que você pode ter ali para entregar uma solução de treinamento, tá bom? Então, o segundo passo é esse, identificar quais são os custos atrelados a esse treinamento. E aqui fica muito claro já, né, por que o treinamento online muitas vezes é preferido em detrimento ao treinamento presencial nessa questão dos custos, tá bom? Não quer dizer que o treinamento online é o melhor, funciona para tudo, não quer dizer isso. Eu posso fazer um outro vídeo para a gente só comentar sobre isso. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu aborde esse tema, tá bom? Mas, em termos de custo, é fato que o treinamento presencial vai ter um custo menor. O treinamento online, perdão, vai ter um custo menor, tá bom? Bom, terceiro ponto é entender que aplicar. Então, agora se eu tenho os custos, eu sei quais são os resultados que eu quero, que eu estou buscando, né, que eu estou chamando aqui na fórmula de benefícios, né, conquistados com esse treinamento. Eu sei os custos, é só aplicar a fórmula. Lembra que eu falei que é fácil? O difícil é levantar todas essas informações aqui. Essa é a parte difícil. Por isso que poucas empresas fazem, né? Porque muitas vezes é aquela coisa de, olha, é entregar o treinamento e próximo, sabe? Então, aí não tem como medir ROI, tá bom? E aí, por fim, aqui o quarto passo, muito importante, que é você, vou até negritar aqui, ó, negritar e aumentar, porque você precisa comunicar esses resultados, certo? Tem que comunicar. É aquela coisa que eu falo com as minhas mentoradas, né? Quem bota ovo é a galinha, mas quem faz sucesso na Páscoa, com o ovo de Páscoa, é o coelho, né? Por quê? Marketing. Tem que comunicar os resultados, tem que contar para as pessoas, monta um dashboard bacana, apresenta os resultados para a área, coloca na newsletter da empresa, na intranet da empresa, tem que fazer um estardalhaço com os resultados que o treinamento alcança, tá bom? Às vezes a gente vê uma postura muito humilde, entre aspas, do treinamento. Ai, não, imagina, que isso e tal. Não, gente, bota a boca no trombone, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Imagina que você tem um salário de 3 mil reais e você investe num curso de pós-graduação que custa 5 mil reais. E aí, por conta desse curso, você ou foi promovido ou, enfim, conseguiu um novo trabalho, onde você vai passar a ganhar 4.500 reais, tá? Sim, então vamos lá. Então você teve um ganho aqui de 1.500 reais, certo? No seu salário. Então, se a gente pegar o seguinte, olha só, você tem, então vamos lá, então você teve aqui seu aumento de 1.500 reais. O que isso quer dizer? Que em pouco mais de 3 meses, você teve
o seu investimento retornado, certo? Você pagou 5.000, então 1.500 primeiro mês, 1.500 no segundo mês, 1.500 no terceiro mês, só aqui já deu 4.500. Então, no seu quarto mês, para a gente ser mais cartesiano aqui, mais Caxias, então em 4 meses você teve o retorno do seu investimento. Percebe? Isso aqui é mais fácil de fazer essa conta, né? Porque tem relações simples aqui. Agora imagina o seguinte, e se fosse a empresa que tivesse feito esse investimento para você? Tivesse pago essa pós-graduação. E a partir desses conhecimentos que você ganhou nessa pós-graduação, você implementação, supor que fosse aqui o meu curso de pós-graduação em design instrucional, né? Você implementou a partir disso um e-learning sobre produtividade e você promoveu com esse curso, porque você levantou os indicadores lá no início do projeto, você promoveu um saving de 15 mil reais para a empresa. Já pensou? A empresa tinha uma perda de produtividade de X e agora ela tem um ganho de produtividade de 15 mil reais. Então você tem que aplicar o ROI. Então o que vai ser? Como que vai ser a fórmula aqui? Lembra da fórmula? Ó, benefícios menos custos, tá vendo aqui em cima? Dividido pelos custos vezes 100, tá? Então vamos lá. Então ROI. Então o que a gente tem aqui de ROI? Qual é o custo? O benefício? 15 mil reais. Certo? Menos o custo. Qual foi o custo? O custo da pós-graduação? Aqui, 5 mil reais. Dividido pelo custo, que é 5 mil reais. Tá bom? Vezes 100. Então, o que a gente vai ter? 10 mil sobre 5 mil, que costuma dar 2 vezes 100. Então, 200. O que isso quer dizer? Um ROI de 200 ou de 200%, né? O que a gente tem? Que para cada R$1 houve o retorno de R$2. Aqui. Sacou? Um bom investimento, né? Então, quando você solicita para a empresa que ela invista em um treinamento para você precisa fazer essa conta aqui. Para mostrar para ela que valeu a pena você receber esse investimento. Tá? Muito bem. Vamos ver outra situação aqui, ó. Imagina só que um treinamento de venda de um produto X, que foi ministrado pelo próprio dono da loja. Tá? De repente você trabalha numa empresa pequena aí, e o próprio dono resolveu fazer um treinamento ali de venda para promover a venda de um determinado produto, tá? E como incentivo, ele colocou ali que, olha, quem mais vender isso aqui, nesse dia ou nesse período, vai ter um dia de folga. Essa é a premiação, tá? E aí você tem que, essa ação de treinamento, promover uma receita líquida de R$1.000 em um dia, naquele dia que ele falou que estava valendo, tá bom? Então o que a gente precisa fazer aqui? Você precisa entender qual é o custo, certo? Aqui o benefício, né, você já tem uma receita de R$1.000, tá? Aqui números fictícios, né, gente? Pra gente facilitar a conta, né? Então imagina só, eu preciso saber agora qual é o custo, né? Esse aqui é o custo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o salário do vendedor. Salário do vendedor. Vamos imaginar que ele ganha, para facilitar a nossa conta aqui, R$2.200, certo? E ele trabalha 22 dias no mês, logo, se não estou passando aqui, ele ganha R$100 por dia. Então esse é um custo que eu tenho, tá bom? É o custo aqui dessa nossa situação hipotética, tá? Então como que eu vou calcular o ROI aqui? Qual foi o benefício? R$1.000. Qual foi o custo? R$100. Sobre o valor do custo.
igual, então vai dar aqui 900 sobre 100, você sabe, né? Corta, corta, tome, tome, vai dar 9. O que isso quer dizer? Que para cada R$1 investido, houve um retorno de R$9. Tá bom? Um retorno de 900%, né? Tá certo? Tá bom? Não é fácil? É fácil. Eu adoro fórmula, gente. Adoro fórmula. Era a minha parte preferida da escola. Outro dia eu precisei estudar equação com meu filho. Foi uma delícia. Vamos ver uma outra aqui. E se fosse um e-learning sobre gerenciamento de resíduos sólidos? E a gente tem o seguinte de custo. 5 dias de trabalho do DI, e eu já botei aqui o valor, tá? Vamos supor que seja R$1.050 desses 5 dias, tá? 5 dias de trabalho. Um proporcional da ferramenta de autoria, vamos supor que seja de R$30. O LMS tem um custo por aluno de R$5.000. Inclusive tem algumas plataformas que cobram por acesso. E aí a conta fica mais fácil ainda, né? Então esses aqui são os custos, certo? Que vai dar... na verdade ali não era 1.050 não, eu queria que fosse 1.050 no total. Então vai ser 1.015, né? Tá bom? Para dar um custo total de 1.050, tá? E aí a gente tem, deixa eu tirar aqui, e aí a gente tem aqui, ó, reduzir o volume de multas de 200 mil para 50 mil, ou seja, a gente teve uma redução, um benefício de uma redução de 150 mil. Entendeu? Eu pagava, né, essa empresa pagava 200 mil de multa. Entregamos o treinamento sobre, né, o tema em questão, gerenciamento de resíduos sólidos, e a empresa reduziu esse volume de multas para 50 mil. Ah, só, mas tinha que zerar. Gente, zerar é outra questão, né? Mas tivemos já um grande sucesso aqui. Então, o que a gente vai ter? Vamos aplicar o ROI? Muito fácil, né, gente? 150 mil é o benefício, menos qual é o custo? 1.050 sobre 1.050. O que vai dar isso aqui? Eu vou facilitar a conta aqui já, tá? Vai dar 141,85. Ou seja, para cada R$1, deixa eu pôr aqui, R$1 investido, esse aqui foi o retorno. Retornou 140. Esta ação de treinamento teve um ROI de 141,85. Para cada R$1 investido nesse curso, houve um retorno de R$141,85. Então, quando você sabe disso, você consegue falar: oi, cliente, então, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, o que treinamento tem capacidade de fazer pela tua área? Vale o investimento ou não vale o investimento? Claro que vale. Agora, como o treinamento deixa de buscar essas informações aqui de custo, aqui ó, ela falou, não, isso aqui é custo zero, e nem vai buscar essa informação aqui, né? Na verdade essa daqui. Então fica por ela, sabe? Foi um treinamento aí que fizeram e nem sei se deu resultado, se não deu. Acho que deu. Sabe quando você vai conversar com o cliente? Ah, acho que deu resultado. Então, se você tem os números, se você conversa sobre indicadores, você consegue provar por A mais B que sim, treinamento resolve, né? Ou ajuda a resolver a questão. Entendeu? Então, temos um compromisso? Coloca aqui embaixo para mim, aqui nos comentários. Temos um compromisso. Vou começar a conversar sobre indicadores com os meus clientes. Combinado? Um super beijo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.